Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre cultura organizacional. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o consultor de empresas Fernando Lanzer. Fernando, que recentemente lançou o livro Cruzando Culturas, Sem Ser Atropelado, Gestão Transcultural para o Mundo Globalizado. Livro esse que foi publicado pela editora Évora. Fernando Lanzer, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN, aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fernando, vamos começar definindo aqui, quando nós falamos de cultura organizacional, o que é esse conceito? O que é cultura? Olha, eu gosto de usar palavras o mais simples possíveis para que as pessoas que trabalham nas organizações entendam. Então, cultura é o jeito como a gente trabalha aqui, na nossa empresa, na nossa organização. Explicando um pouco melhor, qual é esse jeito? É que existem certas regras de comportamento que não estão escritas em lugar nenhum, mas que acabam definindo o jeito como a gente trabalha. Todo mundo sabe que pode vir com gravata ou sem gravata, deve vir com gravata ou sem gravata, que é preciso chegar em um determinado horário, ou pode chegar com 15 minutos de atraso, que não tem problema. Todas as empresas têm regras não escritas que definem o que é considerado adequado e o que não é aceito naquela organização. A cultura se mistura com a ideia de valores? Sem dúvida. Os valores, na verdade, eles são o núcleo da cultura. A cultura é como uma cebola, ela tem várias camadas. E no centro da cebola estão os valores. Em torno desse centro, você tem camadas mais superficiais, que são essas coisas que a gente enxerga, assim como a maneira de vestir, a maneira de cumprimentar, né? Mas os valores estão no centro disso tudo. Quando é que se começou a pensar nessa ideia de cultura organizacional? Porque cultura é algo bastante antigo, né, como um todo. Agora, da cultura das organizações, quando é que começou a se pensar sobre esse assunto? Olha, foi mais por volta dos anos 70 e 80, quando havia, digamos assim, um interesse geral das organizações de tentar entender por que algumas organizações davam certo e outras não. Quando começou, por exemplo, a globalização também, e empresas começaram a ter produtos distribuídos no mundo inteiro. E no final dos anos 70 e início dos anos 80, houve uma moda que era da qualidade, dos círculos de qualidade, e que vinham do Japão. E as pessoas procuravam entender por que o Japão, que logo depois da guerra era considerado um país que fazia produtos de baixa qualidade, em grande quantidade, com baixo preço, mas de baixa qualidade, de repente, por volta dos anos 70 e 80, o Japão começou a despontar como fazendo produtos de alta qualidade, de tecnologia sofisticada, os eletrônicos de alta qualidade, etc, etc. Então, as pessoas tentavam entender por que isso estava acontecendo e descobriram os círculos de qualidade. E ao tentar transplantar a ideia dos círculos de qualidade para outros países, muitas vezes as coisas não davam certo. E aí a explicação é, não, mas é que na cultura japonesa esses círculos funcionam. Mas então o que é esse negócio de cultura? Aí que se começou a pesquisar especificamente, né? Mas existe cultura que dá certo e cultura que dá errado? Sem dúvida, sem dúvida. Mas existe uma cultura certa e uma cultura errada? Não, a questão justamente é que no mundo inteiro existem várias culturas nacionais, e as culturas organizacionais, elas dão errado quando elas batem de frente contra a cultura nacional onde estão trabalhando. Aí é que a coisa não funciona. Quando a cultura organizacional é consistente com a cultura do mercado em que ela opera, aí funciona. Mas quando ela entra em choque, aí ela fracassa. Então, eu não posso copiar um padrão cultural simplesmente para que a minha empresa dê bons resultados. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse choque cultural está por trás de alguns dos grandes fracassos que já se viu no mercado internacional. O mais famoso talvez tenha sido o fracasso inicial da Disney, quando a Disney resolveu pela primeira vez sair dos Estados Unidos e abrir um parque temático na Europa, e criou a Disneylândia Europa.
E durante 5 anos eles tiveram grandes prejuízos, porque tentaram fazer a gestão da Disneylândia Europa na França do mesmo modo como faziam a gestão da Disneylândia americana nos Estados Unidos. E aí não deu certo. Quando eles adaptaram a maneira de gerir o negócio, aí passou a dar certo. Inclusive mudou o nome, porque não é mais Disneylândia Europa, é Disneylândia Paris. Até esse aspecto eles descobriram que o nome Disneylândia Europa não caía bem e Disneylândia Paris era mais atraente para o público europeu. Nós estamos conversando com o consultor Fernando Lanzer, que é autor do livro Cruzando Culturas Sem Ser Atropelado, Gestão Transcultural para o Mundo Globalizado, publicado pela editora Évora. Eu recebi aqui pelo Mundo Corporativo a pergunta feita pelo Roberto. Ele gostaria de saber o seguinte: o que pesa mais, a cultura da minha empresa ou a cultura do meu país? A resposta simples e direta, como bom gaúcho que eu sou, né, que pode às vezes parecer até rude, o que pesa mais é a cultura nacional. Embora as empresas não gostam de ouvir isso. As empresas gostam de pensar que a sua cultura organizacional é mais forte. Mas quando você estuda o assunto e pesquisa a cultura da organização, você acaba vendo que a cultura do país tem um peso maior. Por que isso acontece mesmo num mercado globalizado? Justamente por causa dos valores. Os valores a gente aprende quando é criança. Isso parece curioso, mas a cultura das nações ela é definida quando você tem menos de 10 anos de idade. É quando você aprendeu a noção de certo e errado. O que era adequado, o que não era adequado. Você aprendeu isso quando era criança, como eu aprendi, como todos aprendem. E você aprende isso não apenas com os seus pais, mas com toda a sua família, com a escola, com os vizinhos. Esse conjunto de pessoas acabam ensinando determinados valores. E um outro aspecto importante ainda, não é pelo que você ouve que você aprende. Você aprende pelo que você observa. Não é o que o seu pai lhe dizia que lhe deu os seus valores, mas você observando o seu pai e o que ele fazia, isso determinou os seus valores. De que maneira a gente transfere isso para dentro da organização? Para compreender essa influência da nação ou do país sobre uma organização que é transnacional. A questão é que existem determinados valores que se pode medir comparando como eles acontecem, como se expressam num país e no outro país. Um desses valores, por exemplo, é a questão da hierarquia. Você acredita que no mundo algumas pessoas têm mais poder do que outras, e isso é uma realidade? Se você tem esse tipo de valor, você acredita que algumas pessoas têm mais poder do que outras, se diz que essa é uma cultura hierárquica, você tem valores hierárquicos. Mas existem outros países onde se acredita que todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de poder, ou deveria ter mais ou menos o mesmo nível de poder. Aí se diz que essa cultura é igualitária. O que se verifica em termos de pesquisa, porque isso não é opinião de ninguém, isso é dado de pesquisa. Pesquisa revela que em certas culturas a distância de poder é maior do que outras. Nas culturas em que a distância de poder é maior, a hierarquia é mais valorizada. Nas culturas em que a distância de poder é menor, se diz que essa cultura é mais igualitária. Todo mundo procura mais ou menos ser igual. Qual é o padrão no Brasil? O Brasil é claramente um país hierárquico, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os ditados populares expressam muitas vezes essas questões culturais. No Brasil, o cliente é rei, mas o chefe é Deus. O chefe tem o poder de vida e morte sobre as pessoas. Pelo menos é assim que a gente pensa, né? A nossa cultura brasileira é uma cultura hierárquica. Bom, mas aí nós passamos aí várias vezes aqui no mundo corporativo falando que os processos têm mudado, as relações dentro das empresas também, o diálogo está muito mais aberto, o líder que não ouvir os seus comandados vai perder poder.
Mas você está dizendo que a distância aqui no Brasil é grande, então eu tenho que gritar para o líder ouvir lá em cima? Como é que funciona isso? Ou esse diálogo não existe no país? Não, esse diálogo existe, mas ele existe em muito menor intensidade do que ele existe no norte da Europa ou nos Estados Unidos. O estudo de cultura que a gente faz é sempre um estudo comparativo. Então, sem dúvida, se eu olhar principalmente para o aspecto mais superficial da cultura brasileira, nas organizações, ok, hoje em dia as pessoas têm mais voz ativa nas organizações do que elas tinham há 30 anos atrás. Porém, se eu comparar essa situação com o que acontece nos Estados Unidos e na Holanda, lá as pessoas têm muito mais voz ativa do que no Brasil. O Brasil está apenas começando, digamos assim, a escutar mais os funcionários em geral. E mesmo assim, determinadas empresas fazem isso. Outras empresas têm o discurso, mas a prática não é bem essa. Tá? Você tem aquele chefe que trabalha com a porta aberta, mas ninguém tem coragem de passar pela porta. A prática é diferente do discurso. Pois é, porque tem todas essas questões aí de hábitos, e as pessoas falam em empresas sem paredes ou com as portas abertas. Isso não se concretiza no Brasil? Ou existem empresas que conseguem estabelecer esta cultura, mesmo estando num país em que a diferença hierárquica ainda é muito grande? Não, existem empresas que conseguem, comparado com outras empresas brasileiras, conseguem ter uma diferença hierárquica menor, sem dúvida. Mas se você pegar uma dessas empresas e comparar com uma empresa sueca ou holandesa, você vai ver que a brasileira democrática continua sendo mais hierárquica e autoritária do que a sueca democrática. E estão errados os brasileiros? O padrão brasileiro é pior do que o padrão europeu? Não existe padrão certo ou errado. O Brasil não está errado. O que está errado é o empresário que tenta implantar no Brasil um modelo sueco sem fazer uma adaptação. Ou o empresário brasileiro que vai para a Suécia e tenta gerir as pessoas na Suécia da mesma forma que fazia no Brasil. Isso é o que pode estar errado, mas nem a Suécia nem o Brasil estão certos. Ambos estão certos e ambos estão errados. Dependendo o cenário em que impuserem aquela cultura. Exatamente. Inclusive, até falar em imposição é uma questão cultural, né? Porque as culturas mais igualitárias, elas tendem a impor menos, porque elas partem do pressuposto de que ninguém tem mais poder do que outros. Então, existe muito mais uma conversa ou um diálogo sobre como deveria ser a nossa cultura. Nas culturas hierárquicas, é mais do tipo assim, a cultura da nossa organização é essa, você tem que ser democrático, quer queira ou não. E aí já tem essa contradição. Bom, nós estamos conversando com o consultor de empresas Fernando Lanzer, que é autor do livro Cruzando Culturas Sem Ser Atropelado, Gestão Transcultural para o Mundo Globalizado, e convidamos você para participar aqui dessa nossa conversa pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e pelo Twitter, o @Jornal da CBN. Foi o que fez o Christian, que pergunta o seguinte: hoje em dia, a base de uma empresa é capaz de mudar a cultura ou a cultura é algo imposto pelo líder ou pelo dono? É muito difícil mudar de baixo para cima. É mais a cultura, ela nas organizações, ela tem uma influência muito grande das suas lideranças, tá? Mas você tem também situações em que o líder quer mudar a cultura, ou você tem um novo líder que quer mudar a cultura, mas tem dificuldade em fazer com que a base aceite essa mudança. Uma cultura que está acostumada a um padrão hierárquico, está acostumada a receber orientações bem claras e definidas que vêm de cima, quando de repente você muda essa cultura e você diz, bom, agora nós vamos ter um estilo mais democrático. Eu não vou dizer para vocês o que fazer. Eu quero é discutir e a responsabilidade vai ser compartilhada. Essas pessoas que estavam acostumadas a receber ordens, elas têm dificuldade em mudar. Elas têm dificuldade em assumir um papel diferente de liberdade, de responsabilidade democrática. Muitas vezes as pessoas preferem ser mandadas porque é mais conveniente. Quem manda tem poder, mas tem também responsabilidade. Quando a coisa dá errado, você culpa o chefe que mandou.
Se o chefe não mandou e compartilhou a responsabilidade com você, se a coisa der errado, você também é responsável. E isso às vezes dói, as pessoas não querem. Fernando, hoje nós temos visto muitas empresas nas mãos de jovens Uhum. empresários, jovens empreendedores. De alguma maneira, esta chegada mais cedo destas lideranças pode mudar esse padrão cultural no Brasil? Essa chegada mais cedo, ela pode mudar na medida em que os valores desses jovens sejam diferentes. E veja bem que o Brasil, por exemplo, tem um hábito de idolatrar os empresários americanos, né? Você fala nos grandes empresários do mundo, logo vem à mente nomes como Steve Jobs, Jack Welch. O empresário americano é muito valorizado pela cultura brasileira, né? Mas se você vai conhecer melhor, por exemplo, o Steve Jobs, ele era um autocrata. Ele não era um democrata. E ele era jovem, mas ele impunha as suas ideias, muitas vezes. As pessoas descreviam que trabalhar com o Steve Jobs era muito difícil. Ele era um chato. Você gostava das ideias que surgiam, do design dos produtos, você admirava ele no palco fazendo uma apresentação, mas trabalhar com ele no dia a dia era difícil. Chato e cruel, muitas vezes. Exatamente, inclusive cruel. Então, seria um engano pensar que pelo fato de ser jovem, as ideias que vêm serão mais democráticas. Tem alguns jovens que são mais ditatoriais do que alguns outros mais velhos, né? Não é uma questão de idade, é questão de como eles foram criados, que tipo de valores eles aprenderam quando eram crianças e como eles vão trazer esses valores para a organização. Deixa eu aproveitar aqui a pergunta do Marcel Leal, que chega pelo Twitter também. Como manter a cultura da empresa nos funcionários que ficam alocados em seus clientes? Para manter a cultura da empresa, você precisa, na verdade, conversar muito sobre isso com as pessoas, porque as pessoas tendem muitas vezes a achar que cultura não é uma questão importante, deixam de lado, mas se você não conversar sobre o que significam realmente os valores da organização, esses valores podem se esvaecer, ou se você tem pessoas justamente que estão alocadas fisicamente no cliente, é capaz que com o passar do tempo eles vão adotar os valores desse cliente. Se você quiser manter os valores da organização fortes, você precisa ter um diálogo constante sobre o que significam esses valores na prática. Bom, agora há pouco nós falamos aqui sobre uma das dimensões da cultura, que é a distância de poder. Uhum. E falamos que aqui no Brasil essa distância é maior. Certo. Vamos pensar um pouco mais aí sobre outros padrões da cultura brasileira, até para a gente conhecer melhor esse cenário no ambiente organizacional. Uhum. Quer dizer, além desta distância do poder, levando em consideração as dimensões da cultura, quais são os outros padrões que nós temos? Bom, o segundo padrão que a gente fala é individualismo ou coletivismo. O Brasil é coletivista. O que significa ser coletivista? É, na verdade, que você pertence a um grupo. Você pertence a vários grupos de pessoas e se você for leal a esse grupo vai cuidar de você. Quando você é individualista, ao contrário, você está sozinho no mundo, você assume responsabilidade por si próprio, e apenas por si próprio e para a sua família imediata, seus filhos, digamos assim. Nas culturas individualistas, a opinião do indivíduo é mais importante que a opinião do grupo. Nas coletivistas, a opinião do grupo é mais importante do que a opinião do indivíduo. Tem uma outra dimensão que é a orientação para o desempenho. O que é isso e como nós somos? Bom, orientação para o desempenho é até que ponto eu valorizo mais o desempenho ou a qualidade de vida. Todo mundo, no mundo inteiro, tem situações em que precisa desempenhar e tem situações em que pode aproveitar a qualidade de vida. Mas essa dimensão se define quando você precisa escolher entre um e outro. Diante de um dilema, o que eu faço agora? Eu termino o trabalho que eu estou fazendo ou eu vou para casa porque já são 5 horas da tarde? Existem culturas em que o desempenho é mais valorizado. O exemplo mais notório é o Japão, que tem o score mais alto em orientação para o desempenho. O pessoal trabalha muito e deixa a qualidade de vida e a vida com a família num plano secundário. No lado oposto, você tem, por exemplo, nos países escandinavos, uma valorização maior da família. Então, às 5 horas da tarde,
todo mundo vai para casa porque precisa estar com os seus filhos, com o seu esposo ou esposa, né? E o trabalho pode ficar para o dia seguinte. Conhecendo um pouco assim o Brasil, quando nós falamos de uma outra dimensão, já que nós falamos aqui da organização, da orientação para o desempenho, tem também a orientação de longo prazo. Eu imagino que o nosso score deve ser baixo. A questão é que quando a gente fala em orientação para longo prazo, o que se quer dizer nessa dimensão especificamente não é o que o termo leva a entender. Orientação para longo prazo é assim, se você pensa num objetivo imediato ou se você pensa que tudo vai dar certo. Isso é uma coisa muito brasileira. O Brasil tem um score alto em orientação para longo prazo e parece paradoxal. É porque essa dimensão ela trata mais de se você se preocupa em dar resultado agora, no próximo trimestre, ou se você se preocupa em se posicionar no mercado de tal forma de que, eventualmente, a sua empresa vai sair melhor. A orientação para o curto prazo está voltada para o lucro imediato, para o resultado no trimestre. A orientação do longo prazo está voltada para o posicionamento no mercado para que um dia a gente vai dar resultado. Como é no Brasil? Como é no Brasil. O Brasil tem uma orientação de longo prazo mais elevada do que, por exemplo, nos Estados Unidos. O Brasil tem essa noção de que, eventualmente, as coisas vão dar certo. Tem um otimismo muito grande. E tem uma tendência a não se preocupar tanto com o resultado imediato e sim com o resultado no longo prazo, o resultado eventual. Bom, vamos pegando aqui, nós já falamos mais no início sobre padrões globais. E você nos alertou que sim, a cultura nacional influencia as corporações muito mais do que elas gostariam e imaginam. Exato. Que estratégia tem que ser construída, então, para que estas culturas diferentes, que você traz de um outro país, de uma multinacional, para dentro dos mais diferentes países, das mais diferentes nações, não se choquem de tal maneira que se inviabilize o negócio, que a empresa não dê certo, etc. Sabendo que hoje nós precisamos viver nessa vida globalizada, viver nesse mundo globalizado. Aí, na verdade, você precisa traduzir esses conceitos em coisas práticas e específicas, né? Não é muito útil ficar conversando sobre valores, hierarquia como conceitos, mas sim discutir como é que vai ser feita a avaliação de desempenho nessa empresa. E o que vai ser o foco da avaliação de desempenho? O foco é mais em cima de metas e resultados ou o foco está mais na maneira como esses resultados são obtidos? É mais importante o relacionamento entre as pessoas ou é mais importante o desempenho individual? Essas questões é que precisam ser discutidas em termos de cultura organizacional e é isso que precisa ser adaptado, digamos assim. Aí no Brasil, a ajuda que nós estamos falando de orientação de longo prazo, nos países que têm orientação de longo prazo elevada, existe um certo relativismo, ou seja, tudo depende, tudo é relativo. E isso pode ser positivo, porque na hora de discutir a avaliação de desempenho, você tem que relativizar. A avaliação de desempenho feita no Brasil, ela necessariamente vai ser feita de uma forma um pouco diferente de como ela é feita na Alemanha ou nos Estados Unidos. E a orientação de longo prazo leva a gente a pensar, na verdade, assim, qual é o propósito de fazer a avaliação de desempenho? Para que a gente está fazendo a avaliação de desempenho? Se a gente faz a avaliação de desempenho para melhorar o desempenho, cabem diferentes adaptações. Então, a cultura brasileira ela é mais capaz de adaptar essas práticas. Quando você tenta adaptar uma prática, por exemplo, na Alemanha, é mais difícil. A Alemanha é mais normativista, tem uma orientação de longo prazo mais baixa, assim como os Estados Unidos. A tendência lá é pensar, não, o nosso processo de avaliação de desempenho tem que ser igual no mundo inteiro. E aí é que não dá certo, porque a capacidade de adaptação é menor. Então, quanto maior a capacidade de adaptação, e a orientação de longo prazo ajuda a adaptar, mais pode se tornar eficaz, porque, afinal de contas, o que se quer é o resultado último, né? De nada adianta eu insistir de que o processo tem que ser feito, a avaliação de desempenho tem que ser feita de acordo com o manual, e se na prática não acontece de acordo com o manual, então não adianta eu ficar brigando pelo manual. Eu tenho que brigar pelo efeito do que acontece, né? Fernando, você com esse seu sotaque sulino,
esse sotaque do Rio Grande do Sul, mora, na realidade, na Holanda. Eu Verdade. imagino que você deve ter passado por várias transições culturais Sem dúvida. e enfrentou choques nesse sentido. Muitos. Relata alguns para nós aqui, até para a gente saber, na prática, como é que se pode resolver essas questões. Bom, existe uma história que aconteceu, por exemplo, com um amigo meu que veio da França, transferido para a Holanda. Foi muito bem recebido, ele é um diretor executivo, um cargo alto de uma empresa holandesa. Foi recebido pela secretária executiva dele, que mostrou o seu novo escritório luxuoso, recebeu ele muito bem e perguntou se ele desejava alguma coisa e que ela poderia, não é, oferecer para ele. Ele pediu, por favor, eu gostaria de ter um cafezinho. E ela disse, muito bem, a máquina de café está no fundo do corredor. Porque na cultura igualitária holandesa, secretária não traz cafezinho para o chefe. O chefe vai e caminha até a máquina de cafezinho e obtém o seu próprio café. Eu, quando fui a primeira vez visitar a sede do ABN AMRO na Holanda, onde eu trabalhava, eu fui visitar o diretor mundial de recursos humanos do ABN. E ele perguntou, quando eu cheguei, se eu aceitava um cafezinho. E eu disse que sim, e esperava que viesse um garçom oferecer o cafezinho para nós dois. Eu estava na sala dele. E ele se levantou para ir até a máquina de café no fundo de corredor buscar o cafezinho para mim, já que eu era a visita, né? E eu fiquei extremamente embaraçado, envergonhado com a situação, porque eu digo, eu estou aqui como visita, mas de uma pessoa muito mais importante do ponto de vista hierárquico. Eu vindo de uma cultura hierárquica, eu jamais imaginava que o meu chefe ia buscar o cafezinho para mim. Né? Então, essas coisas eu fui aprendendo na Holanda que se faz de uma forma diferente. Né? Aliás, conte para nós um pouquinho dessa sua carreira. Você já falou do ABN, que foi uma experiência que você teve na área executiva, e de repente você está na Holanda agora e mantém essa função de consultor, que foi a sua origem. Eu comecei como consultor e aí fui sugado por um cliente e fiquei alternando. Cada vez que eu tinha uma oportunidade, eu voltava para a consultoria, que era o que eu realmente gostava. Mas os clientes também gostavam de mim e queriam que eu entrasse para dentro do cliente. Quando eu saí do ABN em 2007, eu cheguei à conclusão que a Holanda era uma base muito boa. A partir da Holanda, eu dou consultoria para várias empresas na Europa toda, na África, e continuo também vindo com frequência ao Brasil. Então, geograficamente, a Holanda me possibilita. Se eu estivesse morando no Brasil, eu dificilmente teria os clientes que eu tenho hoje, por exemplo, no Egito, porque ficaria mais difícil para mim ir até o Egito e voltar. Na Holanda, eu estou a 4 horas de avião, voo direto para o Cairo. E, ao mesmo tempo, posso ir na semana seguinte para a França, ou enfim. Para circular dessa maneira pelo mundo, você teve que se especializar nas culturas de cada uma dessas partes. Exatamente. Na verdade, os clientes é que te puxam na direção que você precisa desenvolver. Os meus clientes cada vez mais pedem coisas sobre culturas nacionais e eu acabo, então, tentando oferecer serviços nessa linha. Mas essa direção foi muito mais determinada pelos próprios clientes, que têm interesse nisso, do que uma coisa que tenha sido pré-concebida por mim. Agora, curiosa, você está na Holanda, você falou da Europa, mas eu imagino que esse seja um cenário hoje extremamente complicado no sentido de se ter uma cultura organizacional. Se trabalha com a ideia da unificação, mas com poder regional muito forte em cada uma dessas regiões, em cada um desses locais, em cada um desses países. Exatamente. O conflito na Europa é que existe uma tentativa de unificar a economia e a política. Mas quanto mais você tenta unificar a economia e a política do continente, mais as pessoas se apegam aos seus valores tradicionais regionais. Na verdade, hoje na Europa você tem 27 membros da União Europeia, mas já foram identificadas 97 culturas diferentes dentro desses 27 países. Existem regiões dentro da Holanda que se consideram muito diferentes umas das outras. E, da mesma forma, na Bélgica, na França, na Alemanha, cada país tem 3 ou 4
subculturas regionais que se diferenciam cada vez mais. Pobre das empresas que chegam ao Brasil e têm que se deparar com as diferentes culturas regionais que nós temos. Sem dúvida, porque a gente sabe, pelo folclore popular, a gente sabe que o paulista é diferente do gaúcho, que é diferente do baiano, do carioca, do mineiro. Mas apenas pelo folclore? A gente já sabe isso pelo folclore. Agora nós sabemos também pela pesquisa, porque nós fizemos pesquisas específicas com mais de 10 mil pessoas em 23 estados do Brasil e que confirmaram essas diferenças cientificamente, do ponto de vista estatístico. Então, efetivamente, a orientação para o desempenho ela é maior em São Paulo do que ela é na Bahia. Poderia-se dizer, bom, mas você não precisava pesquisar isso para saber, porque o folclore diz isso. Mas a pesquisa científica verificou efetivamente que acontece isso. E essas coisas pesam a favor do baiano ou a favor do paulista? Todas essas culturas têm pontos fortes e fracos, digamos assim, né? Você tem aquela velha história do baiano na rede e o paulista chega e diz assim, você tem que levantar daí e trabalhar. Não é? Trabalhar para quê? Para poder melhorar de vida. Mas melhorar de vida para quê? Para que daí você possa deitar na rede e descansar. Então o baiano diz, eu já estou na frente de você, né? Ou seja, se a gente compara o estilo de vida do baiano e do paulista, não dá para dizer que um seja melhor do que o outro, porque talvez o sonho do paulista é um dia poder ser baiano. E o baiano muitas vezes vem para São Paulo porque quer melhorar de vida, mas ele tem que abrir mão de outras coisas. Então, em cada cultura, você tem algumas coisas que você gosta e algumas coisas que você não gosta. E as organizações têm de saber se adaptar a essas culturas até para decidir para que ponto do país vão no sentido de montar o seu negócio. Elas precisam se adaptar, elas podem decidir para que ponto do país vão, mas elas precisam principalmente adaptar a maneira de fazer as coisas, porque você pode ter filiais no Rio Grande do Sul e na Bahia e elas serem muito bem-sucedidas. Mas a maneira de administrar as pessoas na Bahia vai ser um pouco diferente da maneira de administrar as pessoas no Rio Grande do Sul. E você tem que entender essa diferença para poder tirar o máximo do seu negócio. Deixei aqui para o final dessa nossa conversa a pergunta enviada pelo Christian, que está diretamente relacionada ao título do seu livro. É possível cruzar cultura sem ser atropelado? É sim. Desde que você saiba onde é que você está caminhando, né? Você precisa entender. Primeiro você precisa entender a sua própria cultura, para entender que aquilo que você acredita que é certo não é universalmente certo. E aí você vai ser capaz também de entender melhor que pessoas em outras culturas podem ter uma noção diferente, que não é nem melhor nem pior do que a sua. E aí você pode tentar chegar num meio termo, digamos assim. Como é que você se entende com pessoas de outra cultura e vocês conseguem atingir objetivos comuns, embora tenham maneiras diferentes de perseguir esses objetivos. Fernando, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo aí parte desse seu conhecimento. Obrigado mais uma vez. Até uma nova oportunidade. Obrigado mais uma vez. Fernando Lanzer, que é autor do livro Cruzando Culturas Sem Ser Atropelado, Gestão Transcultural para o Mundo Globalizado, livro este publicado pela editora Évora. A você que participou aqui dessa nossa conversa, pelo Twitter, pelo e-mail, ou nos assistiu ao vivo aqui no site da CBN, o meu agradecimento. Lembrando que a nossa ideia é pegar este conhecimento todo aqui e compartilhar com as pessoas nas redes sociais. Portanto, leve à frente essa discussão, participe, se quiser, também do nosso grupo lá no LinkedIn, que é o Mundo Corporativo da CBN. Até uma próxima oportunidade.